Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Bem-vindos ao nosso modo de carreira, estamos na meia final e passam 8 treinadores de cada uma das duas ligas à grande final. Ora bem, vamos começar pelo nosso joguinho, vamos jogar contra o Inter de Milão, treinado pelo Canja. É um jogo em que vamos em 4-3-3, estamos a continuar nos testes de 4-3-3 para preparar o nosso campeonato regional que está numa fase crítica. Estamos mal no campeonato regional português e queremos tentar dar a volta à situação e precisamos de um bom 4-3-3 porque apostámos tudo nisso. Construímos uma equipa à volta do 4-3-3, portanto precisamos de praticar essa tática. Ora bem, vamos jogar hoje então em 4-3-3 contra o Inter de Milão do Canja. Então vamos lá, vamos jogar. Vamos começar então a partida. Começa o jogo. Para já uma primeira oportunidade para a equipa deles. Perigosa. Aos 2 minutos. Mas a bola não entra. Falta de sorte para Vieri, um jogador histórico italiano. Muito grossa água. Paciência. Uma oportunidade para cada lado. Eusébio agora tenta a sua sorte. Mas falha. Começamos agora a ter um ligeiro domínio no jogo. Mas ainda é muito cedo. Eles equilibram. Mais uma oportunidadezinha para nós, mas não foi perigosa. Agora temos uma grande oportunidade para eles. Pode ser o gol do Inter. Que sorte. Parece que houve uma defesa do guarda-redes. Ángel Di Maria agora vai tentar a sua sorte. Bora lá, Di Maria. Golo! 1-0 para nós. 1-0 para nós. Di Maria manda uma bomba e é um golaço. Estamos na frente do marcador num jogo super equilibrado. Cambiasso tenta chegar ao empate. Cambiasso falha. Até agora estamos a ter alguma sorte. Muitos remates nos primeiros 30 minutos. Demasiados até. Eles estão com muitos cartões amarelos. Estão a fazer um jogo super agressivo. E agora é a nossa vez de levar um cartão amarelo. Luizão leva um cartão amarelo. Chega ao intervalo. Estamos a fazer um jogo razoável. Mas estamos a ser eficazes. Ángel Di Maria, um jogador que se tem destacado tanto na vida real pelo próprio Benfica, volta ao seu antigo clube e para aí com uns 35 anos tem jogado muito bem. Aí é um gol do empate. Gol do empate, Skoglund é o nome do jogador. Finalização perfeita, um igual, tudo empatado. E a segunda parte está mais forte para eles. Nós estamos a ter poucas oportunidades. Pode ser agora um ataque muito veloz de Simões. Simões vai tentar o remate. Simões não marcou. Eu acho que o Simões praticamente não marcou gols esta época. Grande bola agora. Vieri vai tentar mais uma vez. Mas a bola vai à trave. Faltam apenas 15 minutos para terminar o jogo. Há pouco tempo para dar a volta a isto. Precisamos só de um gol, malta. E de não sofrer. Última oportunidade. Será, Eusébio? Bora lá. Eusébio está com uma falta de eficácia tremenda. Ele tem tido tantas oportunidades, mas não as marca. Mais um empate. A quantidade de empates que nós temos feito ultimamente também já chega a ser um exagero. Vamos olhar para as estatísticas do jogo, mas vamos olhar na aplicação do computador. Portanto, vamos olhar então para as estatísticas. Um igual, 8 remates a 9, um jogo muito equilibrado, contra 5-2-3. 10 cantos a 3, portanto, como é que é possível nós não termos aproveitado os cantos? Quem marca os pontapés de cantos é Rui Costa, um ótimo marcador de cantos na vida real, quando jogava a bola, e é o nosso médio ofensivo e melhor médio, mas com 10 cantos a bola não entrou uma única vez. Vamos olhar para a classificação e para os resultados. Olhando aqui para os nossos resultados, temos Rodas Minas a empatar a 0 com o Mr. Zonin, ADAIU perde contra o Messi CR7, Johnny Costa ganha um 0 ao David José, e vejam que se marca tão poucos gols em cada jogo. O R. Pirro ganha finalmente ao Linic Telm, um jogo equilibrado, o Pirro a voltar às vitórias, ele que tem aqui a segunda vitória. O André empata contra o líder Medinas, temos nós a empatar contra o Canja, Carlos Grativol ganha ao Rafa e por fim o Estrilho ganha ao Simões 3-1. Vamos então olhar à classificação. Medinas continua no primeiro lugar, mas Johnny Costa, Carlos Grativol e Messi CR7 aproximam-se. Nós descemos para quinto lugar com 27 pontos. O Estrilho, com a vitória, aproxima-se também de nós com 25. Isto é uma liga super equilibrada.
Lembrem-se que passam 8 treinadores à fase seguinte. Ainda estamos a meio da tabela, a meio da época, sensivelmente. Faltam 13 jogos, mais coisa... Não, 12, desculpem, são 30. Portanto, há 18, faltam 12 jogos para terminar esta primeira fase, a meia final. O nosso próximo adversário é o Messi CR7. Reparem que nos últimos 4 jogos temos 3 empates e com isto já vamos com 9 empates e já somos a equipa com mais empates na liga, empatados com o Medinas e com o Rafa. Já é um bocado preocupante. É o normal, não é? A gente todos os anos luta pelo líder dos empates. Chega até a ser preocupante. Mas é incrível como é que isto acontece sempre connosco. Mas pronto. Vamos pôr os jogadorzinhos a treinar e vamos já olhar para a Liga número 2. A Liga número 2 é a segunda meia-final. É liderada pelo Zé Tigresa, um ótimo treinador, que tem feito um grande trabalho e continua na liderança. Curiosamente, nesta Liga 2, toda a gente praticamente decidiu empatar o jogo. Então, foi tudo corrida a empates. Jorge empata com o Mauro, Pinto Blue empata com o King, o Duarte Inácio empata com o Lil Jeep, o Metusalém ganha contra a Rosiline, coitada. O Uruguaiense empata com o Zé Tigresa. Temos o Leandro a ganhar ao Mr. José Carvalho. O Cascão empata com o Banharista e o Renato Paiva empata com o João Rodrigues. Por acaso há aqui um nome que eu tenho dito mal, que é o Leonardo Paiva. Eu às vezes digo Leandro porque eu leio os nomes muito rápido e às vezes engano, mas é Leonardo Paiva. Desculpem a quantidade de vezes que eu me tenho enganado de chamar Leandro ou Leonardo. Um abraço aqui ao Leonardo, que consegue ganhar o jogo, e é dos poucos que consegue ganhar o jogo hoje. Ele está aqui em 12º e ainda está na luta, embora o oitavo classificado já esteja com 28 pontos. Aqui quem tem mais empates é o Uruguaiense e o Jorge, com 8 empates. Tem menos empates do que os nossos jogos, mas o que importa não são os empates, são as vitórias. E cá está a Zé Tigresa a liderar com 36 pontos. Segundo lugar, Duarte Inácio, fecha o pódio Lil Jeep com 29 pontos. Grande liga, melhor plantel aqui já é de Zé Tigresa. Antes era o do Pinto Blue, passa a ser o do Zé Tigresa, que aproveitou muito bem o evento dos amigáveis a 100%. Malta, vamos olhar então para a outra conta. A batalha já terminou, daqui a pouco começamos uma nova ronda e vamos olhar para o campeonato regional. E hoje nós jogamos fora de casa. Jogamos fora de casa e é um jogo importantíssimo para nós. Tudo o que seja não perder é bom, mas nós precisamos de mais, precisamos de vitórias. E infelizmente ontem, na nossa própria casa, empatámos o jogo. Isso é muito mau, tendo em conta que nós precisamos de muito mais. Precisamos de ficar nos 2, 3 primeiros lugares nesta liga para continuar para a fase seguinte, porque as coisas estão difíceis para nós. Vamos jogar contra o Duarte Marques. Aí, gol nosso. Aí, a Fónix, outra vez, caraças. Por acaso o jogo passado aconteceu isto com... Golo! Bellingham! Eu quase nem consigo olhar, malta. Fico com nervos com isto. 2-0. Está quase, caraças. Vamos ganhar isto. Vamos ganhar isto. Grande vitória, malta. Que vitória, porra. Com um penalti falhado. Jogo mais uma vez equilibrado. É campeonato regional, é tudo muito equilibrado. Grande abraço para o Duarte Marques, que faças um excelente resto de liga e ganhas os outros jogos todos. Nós conseguimos chafar-nos hoje. Grande vitória. Ora bem, António ganha 2-1 ao Tuga Pro. Temos o Rui empatar a 0 com o Lola. Não sei se é a Lola, se é o Lola. Por acaso já tive esta dúvida 2 ou 3 vezes, mas eu acho que isto é uma treinadora, a Lola. Posso estar enganado. Mr. Félix da Silva perde 2-1 em casa com o Moreira. Estes jogos são tramados, malta. É muito difícil. Reparem que dos jogos em casa hoje só houve um vencedor a ganhar em casa. E em casa é mais fácil, não é? Em teoria. Com isto estamos na luta. Epá, estamos na luta. Vamos lutando jogo a jogo e depois logo se verá. Passámos agora 3 jogos fora, agora vamos ter um em casa, depois um fora. Isto é jogo a jogo. O Rui é um ótimo treinador, portanto vai ser um adversário difícil.
mesmo jogando em casa. Consegui descansar mesmo assim alguns jogadores, não foi muitos, porque a minha equipa também não dá para descansar muitos, mas descansámos alguns. Com isto vamos fazer aqui alguns amigáveis, bora lá. Ok, meti os miúdos a alinhar, que é para treinarem mais, isto é só jovens, portanto vou aqui ajustar os especialistas consoante aqueles jogadores que eu quero mais que melhorem. Por exemplo, podemos pôr, por exemplo, o capitão, posso pôr, por exemplo, o Guiei, que tem evoluído pouco. Penaltis posso pôr o Haaland, depois posso pôr o Saka, nos cantos posso pôr o Elliott para ele evoluir mais, porque o Bellingham já está demasiado evoluído. E agora vamos pôr os amigáveis. Vamos lá fazer aqui um amigávelzinho contra o António Sengo. Reparem que durante este evento os jogadores evoluem muito em cada amigável. É importante aproveitar este tipo de eventos quando existe. Reparem, melhorias de 50, 50, 40. O que é que isto significa? Significa que, cá está o Bellingham, Foden, o Guardiola. Significa que há um evento de amigáveis mesmo sem mostrar uma cor diferente. Normalmente quando há eventos isto muda de cor, desta vez não. Qual é a razão? É porque temos aqui a novidade. Aqui, está aqui escrito o porquê. Mais progresso em cada treino e em cada amigável, ok? Não sei se quando estão a ver este vídeo isto já vai ter acabado. Em princípio sim, porque é o evento de fim de semana. Vamos então continuar a fazer mais uns amigáveiszinhos. Por exemplo, este é o segundo amigável, não é? Ganhámos melhorias agora até melhores, portanto até melhoram mais por cada amigável. Este é um evento em que quanto mais amigáveis fazes, mais eles evoluem. É um evento importante para aproveitar a evolução de plantel, não é? Reparem, agora já vai nos 70%. Eu vou aqui andar um bocadinho para a frente para vos mostrar mais alguns amigáveis. Vou fazer mais alguns e já vos mostro. Por exemplo, agora estamos nos 2 últimos amigáveis. Vamos fazer aqui contra o Tuga Pro. Só para vocês verem quanto é que isto vai dar de melhoria. Isto é um evento importante e que passou muito discretamente. Reparem, melhorias quase de 100%. São melhorias altíssimas e conseguimos ter 4 jogadores a melhorar. E ao contrário do dia de ontem, tivemos melhorias fracas porque não ganhámos os nossos jogos. Desta vez já estamos a ganhar os nossos jogos. Portanto, a ganhar e a jogar bem. Aqui tivemos mais 100%. É inacreditável, mas é verdade. Mais 100%. Elliott a mesma coisa. É importantíssimo. Reparem que nós ganhámos quase os amigáveis todos. Aqui empatámos. De resto foi tudo vitórias. Isto é muito importante. Por isso é que é muito importante, depois de pôr os jogadores a treinar, deixar um alinhamento forte posto, que é para quem está a fazer os seus amigáveis não ganhar os seus jogos. Para dificultarmos ao máximo as equipas que tentam fazer os amigáveis contra nós, para eles não ganharem tanta melhoria. Portanto, reparem que eu aqui tenho o Haaland a treinar, mas vou alinhar os jogadores certos nas posições, que é para dificultar a vida aos nossos adversários. Ok? Gosto também de, por exemplo, mudar a dureza para extrema. Em vez de ter agressivo extremo, vou às táticas e mudo. Olhando então para o valor de plantel, demos aqui mais um saltozinho interessante. Mas houve muita gente que aproveitou o evento, tal como nós, mas ainda melhor do que nós. O António Sengo torna-se assim um melhor plantel. Ele tem uma equipa que, também com muitos jovens. Isto foi muito importante para ele, este evento. Melhorou muitíssimo a equipa dele. A nossa equipa também melhorou bastante. Portanto, foi um evento também bom para a nossa equipa. Temos os 3 do ataque fortes. Temos aqui o Bellingham muito forte. O Elliott aproveitou para melhorar bastante. Porque eu acho que ele no início do vídeo tinha para aí 82. Ele melhorou quase 10 pontos. Foi muito importante o Elliott. Aqui na defesa também houve bastantes melhorias. Infelizmente o Guiei não melhorou nada, porque não eram outros jogadores que melhoravam, por serem mais novos. O Diogo Costa também não evoluiu muito, mas por exemplo o Guardiola evoluiu bastante. O Livramento também evoluiu bastante. Livramento. E é assim, um abraço, amanhã há mais, obrigado, deixem nos comentários algumas dúvidas que tenham. Nós ou outros treinadores ajudam-vos a esclarecer sempre as dúvidas. Um abraço, até amanhã. Maltinha, quem quiser dar um apoiozinho ao canal, deixar uma doaçãozinha, já há algum tempo que não deixam, é só clicar no primeiro link da descrição. A gente agradece imenso no próprio vídeo. Normalmente quem faz a doação, a gente agradece no início do vídeo, como respeito e agradecimento profundo a quem deixa um contributo a este pequenino canal. Um abraço, maltinha, obrigado também a todos os presidentes do nosso canal. Quem quiser ser presidente é só clicar no botão aderir. Até amanhã.